sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque eu vim conversar com vocês sobre o seguinte assunto: ser pobre e ter carro, ilusão ou liberdade? Quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa bastante like para fortalecer, compartilha aí com 2 amigos e não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito. Bora pro vídeo! Sei que pode ser um pouquinho contraditório, né? Ser pobre e ter carro. Por quê? Desde que eu me entendo por gente, a gente nunca teve carro na minha família, assim, pai, mãe, tudo bem. Porém, quando eu comecei a juntar meu dinheirinho, a trabalhar, eu consegui conquistar o meu primeiro carro, que para quem já é inscrito aqui há mais tempo sabe que é um Celta 2009-2010. Um carro simples, econômico e que me leva para todo lado. O que eu quero dizer com isso? Sou rica? Não. Estamos estabilizados, graças a Deus, tudo bem. Mas eu vim conversar com vocês uma coisa que aconteceu comigo ontem, e aí eu falei, eu vou ter que falar isso no meu canal. Eu sei que muita gente sonha em ter o primeiro carro, mas pouca gente calcula o processo, né, gente? Não é apenas você chegar lá e comprar o carro, tem toda uma coisa por trás. Manter ele, perrengues que podem vir a acontecer. E o que eu quero dizer com isso? Será que vale a pena mesmo ter um carro quando o dinheiro é curto? Eu sei que quando você compra o seu primeiro carro, parece que você salta de nível assim. Por quê? Eu mesmo sempre andei de ônibus, sempre dependi de transporte, de pessoas, né? Boa vontade de levar, de buscar, enfim. E quando você compra, você não precisa mais ficar dependendo, né? De ônibus, não pegar chuva, que era um dos motivos que eu quis comprar o meu carro. Poder sair a hora que quiser. Gente, hoje, se eu tô assim, hoje eu não tô muito bem, eu quero pegar, sair, distrair, né? Porque dirigir pra mim é uma terapia. Se eu quiser, eu pego o carro e vou. Não preciso pedir e não preciso depender das pessoas para me levar. Levar a família para passear, sentir mesmo aquela sensação de conquista, né? Então, com isso, o que a gente pensa? Vamos lá pesquisar na internet. Carro usado, financiamento, parcelas que cabem no bolso. E aí que mora o perigo. Porque a parcela, gente, pode até caber no bolso. Só que um carro não é só a parcela. Aí que tá a grande questão. Porque você compra, mas vem um monte de coisa. IPVA, pneu, óleo, gasolina, manutenção em geral que pode vir, freio, um monte de coisa, né? Que eu não vou citar tudo porque eu também não entendo muito, mas já sei o que é que acontece e como funciona. Tá, beleza. Então vem o processo da compra. Se você financiar, você vai assumir o quê? Entrada, que é às vezes no cartão ou empréstimo, parcelas com juros, seguro, se você conseguir pagar, transferência IPVA e licenciamento, que ainda é um dos mais baratinhos que eu acho, na minha opinião. Inclusive, já até paguei minha primeira parcela junto com o licenciamento que vai vencer em março. Então, assim, gente, não é pouco dinheiro que gasta, tá? Não é pouco dinheiro. Pode ser o carro mais simples do mundo, mas ele vai puxar de você dinheiro, porque é manutenção, é várias coisas que não é só apenas quando você compra ele. Comprei e tô livre de coisa. Não, não é assim que funciona. Então, quer dizer, às vezes a pessoa não tem aquela condição ainda de ter e já começa no limite. E aí que eu venho conversar com vocês sobre isso. Se você está comprando um carro ou assumindo uma dívida longa. Porque, gente, se a renda ela é apertada, eu só consegui comprar o carro quando eu comecei a ganhar praticamente todos os meses aqui no canal, tá bom? Porque senão não ia conseguir. Tanto que eu esperei, era muita ansiedade para comprar, mas mesmo assim foi complicado. Quando a renda da gente é apertada, qualquer coisa que acontece, gente, fora do trilho ali, vai virar desespero. O que eu quero falar pra vocês? Que ter carro não é só abastecer. Gasolina não tá barata, vem troca de óleo, pneu, pastilha de freio, correia, bateria, manutenção preventiva, porque você não precisa olhar o que tá acontecendo só quando der o problema, você tem que olhar antes de acontecer o problema, para evitar que as coisas fiquem mais caras ainda. E o pior, né? Às vezes ele pode quebrar sem antes você estar esperando e talvez até mesmo financeiramente falando.
você não tá preparado para acontecer isso. Então, assim, às vezes é uma coisa simples, mas que vira um problemão. E aí, o que fez eu trazer esse conteúdo para vocês? É que aconteceu uma coisa, gente, comigo ontem. Fiquei a pé. Tudo certo, saímos tranquilo, nenhum problema. Quando eu cheguei no outro bairro, o carro fez assim, vu, vu. E apagou, gente. Foi só conta de eu subir um morro bem íngreme, tá? Pelo menos isso, graças a Deus, né? Porque foi livramento. Já pensou se esse carro morre subindo o morro? O que eu ia fazer? Então deu tempo de encostar ele ainda, graças a Deus. Nessa hora eu olhei o painel e acendeu a luzinha de bateria. E, gente, eu falei, meu Deus, isso não é possível, que a bateria agora vai dar problema. Ah, não é possível. Por quê, gente? Eu sei o preço de uma bateria e eu não quero gastar esse dinheiro agora, né? Por quê? Porque você tem outras coisas. Vocês sabem que saem de CLT, então agora que as coisas têm que ser mais organizadas ainda. Então, vem vergonha, estresse, né? Que você tá lá esperando. Graças a Deus que o namorado da minha mãe é mecânico, então dei um alô, falei, ó, tá acontecendo isso, tem como você vir aqui dar uma olhada? E daí, gente, eu achei que era bateria, né? Ele foi, chegou, checou tudo e falou comigo, provavelmente é gasolina. Por quê, gente? Coloquei R$ 20 de gasolina que iria rodar o mundo. Ah, Vitória, por que você coloca R$ 20, minha filha, nesse carro? Eu não sei, gente, eu cismei com R$ 20, eu só coloco R$ 20. Eu fico assim, não, depois eu volto aqui, coloco mais e tal. Só que eu tenho que parar com isso, porque não é a primeira vez que eu fiquei a pé, tá? Não é a primeira vez. Então, assim, igual eu tô falando pra vocês, eu tenho dinheiro pra colocar mais de R$ 20, só que a pandurice não deixa. E aí isso aí pode sair caro, porque já até comentaram pra mim que pode danificar a bomba de combustível. Inclusive ele também falou isso comigo, mas a vergonha na cara, né, gente? Então, o que eu vim trazer pra vocês? Que se a pessoa, por exemplo, não tem mesmo, né, só coloca porque realmente tem só R$ 20, gente, é complicado. Então, eu venho falar pra vocês, não é apenas colocar gasolina, é muito mais do que isso. E aí eu fiquei muito nervosa, porque eu falei, ai meu Deus, e se não for gasolina, se for outra coisa mais cara, algum problema, ter que deixar o carro na oficina, e toda aquela dor de cabeça, porque eu já tive que levar ele pra oficina umas 2 vezes, por questão de correia e problema na bomba. E aí já resolveu a bomba, só que eu fiquei preocupada. Aí ele olhou e falou, olha, Vitória, provavelmente é gasolina sim, eu vou lá buscar e vou conferir. Gente, foi papum, o carro ligou. E aí, o que eu fiz? Fui lá no posto de gasolina e coloquei R$ 30, né? Além do que ele já tinha colocado pra mim. Então, assim, não vou mais ficar colocando R$ 20 com pão durice, entendeu? Tem que colocar mais de 30 conto, pelo menos aí, todas as vezes que eu for lá embaixo. E assim eu evito transtorno e evito problemas maiores, né? Porque uma bomba de combustível também não é barato. Então, sim, o carro vai te trazer conforto, autonomia, mobilidade, mais oportunidade, mas se você não tiver um dinheirinho na conta, alguma coisa para você, para te salvar naquele momento que você tá passando por um constrangimento, por um perrengue com ele, gente, vai te trazer ansiedade, estresse, dívida, dependência de crédito. Então, assim, na minha opinião, liberdade não é só você ter o bem, é você conseguir manter ele sem sufoco. Então, o que eu quero passar para vocês? Tenha o seu dinheirinho guardado para você cuidar do seu carro, ter as manutenções em dia aí com ele. Porque carro não é luxo, mas também ele não é só uma conquista. Uma responsabilidade mensal que você tem com ele. Pensem antes de, por exemplo, financiar, tá? Porque não é só o financiamento. A parcela cabe hoje, se você perder sua renda. Se aparecer um conserto de R$ 1.000. Se precisar trocar os pneus, igual aconteceu comigo também. Então, assim, sim, você pode ter um carro mesmo sendo pobre, tendo a sua vida aí bem tranquilinha. Só que você tem que ser organizado financeiramente para você conseguir manter. Aprender a poupar é muito mais libertador do que só acelerar. Porque quando o imprevisto vier, e ele vai vir, porque é normal, você não vai entrar em pânico. Você vai resolver. Então, meus amores, é isso que eu vim conversar hoje pra vocês, tá? Ah, tá pensando em comprar um carrinho e tudo mais, o primeiro carro? Pense bem antes de entrar na dívida, tá? Ah, Vitória, eu tenho dinheiro pra comprar à vista. Beleza, já tem uns 1.000, 2.000 aí pra manter ele, pelo menos nessas questões, né? Porque tem transferência, PVA, não sei o que, não sei o que. Então, pensem antes de fazer, tá bom, amores? É isso que eu vim conversar hoje pra vocês. Comenta aqui se você já teve algum perrengue com o seu carro que você não esperava e teve que gastar horrores. Comenta aí que eu vou adorar saber. Compartilhe com 2 amigos e não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!